Muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Vamos iniciar lendo uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Agenda Cristã, com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, irmãos, nesta prece de abertura, convidamos a todos a que fechemos os olhos, elevemos o pensamento ao alto, nos conectando com este ambiente de paz e de luz que nos acolhe, com a equipe espiritual, com o espírito protetor de cada um de nós, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, de estudo e renovação, rogando que todas as nossas necessidades possam ser atendidas na noite de hoje, para que consigamos sair daqui melhores do que já ingressamos. Que assim seja. Teste. Teste. Acho que melhorou, estava um pouquinho alto. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje, nessa temática Obras de Misericórdia, que foi inspirada por um livro do nosso Clube do Livro, que é outro convite que se faz a que nos juntemos a ele, é uma proposta interessante. O livro do Luiz Roberto Scholl, sobre a temática, enfim, Bem Viver é o título do livro. Não é o último livro dele que veio pelo clube, é o penúltimo. Mas, enfim, retiramos essa temática desta obra. Que é um comentário, basicamente, sobre esse texto, lá do Evangelho de Jesus, de Mateus, que é um dos textos que abre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, para ficar um pouquinho mais completo, vamos proceder conjuntamente a uma leitura dessa passagem, que muitos não chamam de parábola, enfim, mas que contém ensinamentos do Mestre Jesus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto, e aqui a parte importante, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te souvemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes respondeu. E aqui a parte mais importante ainda. Em verdade, vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupas, doente ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então esta a passagem que embasa a nossa reflexão, claro que repleta de alegorias. Jesus usou palavras mais fortes e compreensíveis para o povo daquela época, questões como fogo eterno, inferno, diabo, enfim. Nós sabemos que são figuras de linguagem que não podem ser interpretadas ao pé da letra. O objeto do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é desmistificar muitas questões literais que não estão conformes com a mais racional interpretação. Como nós sabemos, a importância do princípio que diz que a letra mata e o espírito vivifica. E o espírito dessa passagem, ele é essencial para nos mostrar o que nós estamos convidados a fazer, quais são as condutas que a espiritualidade superior, que o Mestre Jesus, ainda presente, ainda atuante em nosso planeta, do qual é o governador espiritual, as condutas, as escolhas que ele espera de nós. E que Allan Kardec, o codificador, trabalha magistralmente essas questões no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Fora da caridade não há salvação. E nós iniciamos então essa interpretação com Emmanuel, que lá no livro Fonte Viva, capítulo 137, não deixa nenhuma dúvida, enfim, quanto a essa interpretação. Nós vamos aprofundando devagarinho essa questão conjuntamente hoje, quando ele nos diz assim: não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos,
as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. E é esse o convite de Jesus, o convite do Evangelho nessa passagem, no sentido de que nós coloquemos em prática os ensinamentos, coloquemos em prática a lei de amor, nos recordando aqui o Espírito Emmanuel, que somente palavras, somente falar não basta. Nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. Que não basta somente crer que a fé sem obras é uma fé com menos valor, mesmo sendo já uma conquista, a fé, ela precisa se refletir em atitudes. Os títulos, enfim, Emmanuel estava aqui se referindo seguramente aos títulos eclesiásticos lá do passado, que davam muito poder e deram muito ensejo a muitos abusos, mas serve também essa reflexão, por exemplo, a um palestrante espírita, a um trabalhador do movimento espírita, de um centro espírita. São títulos que precisam se refletir em trabalho, em ações concretas. Como também são insuficientes as afirmações de fé que individualmente podemos fazer enquanto cristãos, se essas afirmações não são acompanhadas de atos, de atitudes que representem colocar em prática essas afirmações. E aqui nós não vamos ler esse parágrafo inteiro, mas é o comentário de Allan Kardec, ali no item 3 do capítulo 15, sobre essa passagem evangélica, e o codificador era conhecido, caracterizado pela racionalidade, e ele retirou dali o único ensinamento possível, a única conclusão adequada desse texto lá do Mestre Jesus, no sentido de que a única coisa que importa, a única coisa que será avaliada para cada um de nós, quando da desencarnação, é se a caridade foi praticada. Ou seja, caridade, nós sabemos que o conceito dela é o amor em ação, um dos conceitos. Lá no Livro dos Espíritos, esse conceito é um pouquinho mais esmiuçado, no sentido de o que significa colocar o amor em ação. Nós já vamos ver isso. Então, a passagem lá de Mateus que abre essa reflexão é muito clara. Só tem uma coisa que me importa, que é o quanto cada um de nós conseguiu praticar a caridade, conseguiu colocar em prática esse amor. Diz o codificador, e nós grifamos ali. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se houvesse outras condições a serem preenchidas, Jesus as teria declinado. Então, é uma interpretação muito clara dessa passagem da separação dos bodes e das ovelhas. Ela ganha outros nomes, nós já vamos ver também. E entrando já neste capítulo que nos inspirou para esse trabalho, aí estava a capa do livro, Para Bem Viver, e na introdução, numa linha muito parecida com o espírito Joana de Ângeles. A Joana trabalha isso também lá no livro Vida, Desafios e Soluções, que tem uma diferença entre viver bem e bem viver. É bem interessante esse jogo de palavras. Claro que para bem viver é preciso, de certa maneira, viver bem. E viver bem é ter o básico que todos nós aqui presentes hoje temos para viver bem, que é a condição de saúde, as condições de subsistência básica, o equilíbrio mental que nos possibilita o exercício da liberdade, que nós hoje exercemos bem essa liberdade, todos nós que estamos aqui, porque escolhemos estarmos aqui hoje. Essa escolha nossa é muito significativa, termos optado por estarmos aqui hoje. Então, tendo as condições de
viver bem, nós vamos ter a condição de optar pelo bem viver, que é aquele viver do espírito desperto na Terra, que não são aqueles espíritos que estão no estado de sono, como diz a Joana em sua série psicológica, e infelizmente a maior parte da população da Terra está em estado de sono, porque não sabe para que ele está na Terra, qual a finalidade maior, e nós sabemos que somos espíritos reencarnados num trânsito bastante rápido aqui na Terra, e, estando desperto, nós temos a condição de bem viver, que é fazer as escolhas corretas, que não são escolhas focadas na materialidade, mas escolhas focadas nos nossos interesses de crescimento espiritual. E o Luiz Roberto Scholl, autor deste livro, um querido trabalhador da nossa região federativa aqui do norte do Rio Grande do Sul, ele que é lá de Santo Ângelo, ligado ao Centro Espírita Seara do Mestre, autor já de pelo menos 3 obras, 3 livros que eu tenho conhecimento, editados pela Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul. Ele começa colocando, enfim, Haroldo Dutra Dias, em sua tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, chama essa parábola como a do último julgamento. Alguns chamam essa parábola, mais ligados a outras religiões cristãs, como a parábola do juízo final. Carlos Torres Pastorino chama adequadamente como a parábola do fim do ciclo. Essa é adequada. Nos lembrando que é o que Scholl faz na sua introdução, que esse texto está se referindo ao momento que nós estamos vivendo coletivamente aqui na Terra, que é esse momento de transição planetária. Várias obras escritas sobre isso, nós estamos vivendo a transição coletiva. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações, que é um mundo ainda caracterizado pelo mal, e está ingressando numa nova fase, que é de mundo de regeneração, onde o mal ainda vai existir, mas ele vai ser bem menos aparente, bem mais minoritário do que é hoje, quando o mal ainda, de certa maneira, prevalece. E é aí que vai entrar em prática aquela bem-aventurança, aquela frase lá do Sermão da Montanha, que diz, que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, que muitos interpretavam isso, mas como aqui Jesus está se referindo à terra e não ao plano espiritual, sim. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, porque na terra regenerada só os mansos terão lugar. Os não mansos, os que não conseguiram desenvolver a mansuetude, não terão lugar aqui na terra, e é o que Scholl está colocando isso, que quando completado esse período, poderão permanecer na Terra daqueles espíritos que terão sintonia com a faixa vibratória da nova Terra. Os que não conseguirem ter, necessariamente serão conduzidos a um planeta adequado à sua faixa vibratória. Então, é um processo que está ocorrendo e que nós precisamos ter essa noção, não para termos medo, enfim, não é isso, né? Nós temos que entender o processo para trabalharmos melhor dentro dele. E daqui, então, a essência do que esse ensinamento quer trazer, nas palavras de Luiz Scholl, Jesus alerta que a grande chave determinante da sintonia com a nova terra é a misericórdia. Aquele que tira de si para dar aos outros, e o amor em toda a extensão ampla de suas consequências. Essa é a característica dos espíritos que permanecerão na nova terra regenerada após esse processo de fim de ciclo sobre o qual a parábola se refere. Então, de maneira muito didática, Scholl isolou quais são as obras de misericórdia. Elas são enumeradas uma a uma na passagem evangélica. Número 1, alimentar os famintos. Número 2, dar de beber aos sedentos.
Número 3, acolher os estrangeiros ou os deserdados. E a palavra estrangeiro é muito interessante, porque nós temos que lembrar sempre que todos os seres humanos do planeta Terra são filhos do mesmo Deus e que, por isso, são irmãos, e que os nacionalismos exacerbados não estão mais de acordo e nunca estiveram, pelo menos desde que Jesus trouxe os seus ensinamentos. Número 4, vestir os nus. Número 5, assistir os enfermos. Número 6, visitar os presos, lembrando que nós também somos presos, prisioneiros, condenados, de certa maneira, ainda a um mundo de provas e expiações. Lindíssimo, muito bonito, maravilhoso, uma casa maravilhosa. Mas se nós estamos ligados a um planeta, ainda com tanta parcela de mal, isso mostra que nós estamos sintonizados com ele, nós, em maneira geral, humanidade, e que precisamos ir mudando essa sintonia. Mas o que Scholl começa a destacar, e isso é um ponto interessante, aqueles 6 elementos anteriores, eles são elementos de caridade material, são ou não são? Bem específicos, né? Enfim, ajudar quem tem fome, quem tem sede, quem está deserdado, quem não tem roupa, quem está doente, quem está cumprindo uma pena. Mas o mais importante, e esse é um dos princípios que nós precisamos nos ater, é que a caridade material, essas necessidades que tanto existem aqui na Terra, elas aqui estão para despertar na gente uma caridade muito mais importante do que a caridade material, que é a caridade, quem é que sabe o nome? A caridade moral. A caridade material, esses apelos das pessoas, essas necessidades acerbas que nós vemos à nossa volta, inclusive dentro de casa, sim, inclusive dentro de casa. E quase sempre dentro de casa é que existirão os convites mais fortes ao exercício dessa caridade moral, que é associada à tolerância, à compreensão. Mas esses sofrimentos que nós vemos, e estamos numa semana de um terremoto gravíssimo lá entre a Turquia e a Síria. Hoje eu estava vendo 7.000 mortos já, e esse número pode chegar a ser muito maior. Essas coisas, ainda características do nosso planeta, estão aí justamente para nos chamar a atenção e para despertar alguma coisa dentro da gente, que é essa caridade material, para nos conduzir a uma caridade mais importante, que precisa ser uma caridade permanente nossa enquanto espíritos, que é essa caridade moral. Como diz o Luiz Roberto Scholl, se trouxermos para a vida espiritual interior, os 6 elementos, os 6 convites, significam o completo abandono do personalismo e o desenvolvimento da bondade intrínseca que se exterioriza em favor dos menos favorecidos, com o esquecimento de si mesmo e a consequente renúncia ao orgulho e ao egoísmo. Nós vamos evoluindo espiritualmente conforme vamos conseguindo renunciar ao orgulho e ao egoísmo. E enfim, esse texto chegou na minha mão, então eu peço licença. Ele não é estritamente espírita e nem cristão, mas é muito interessante contar um fato. Enfim, eu estou vivendo parte da semana em Passo Fundo e tenho feito alguns trabalhos lá no movimento espírita. E eu tive a ocasião de, fora de um trabalho desses, visitar um estabelecimento, que é uma cafeteria árabe que tem lá em Passo Fundo. E eu pude conhecer, enfim, o dono, que é um senhor já de 70 e poucos anos, muçulmano, que tem 70 e algo de idade, e que há 60 anos abandonou Jerusalém, onde ele nasceu,
enfim, de origem palestina e está há 60 anos em Passo Fundo. Enfim, nós vimos ele lá, estávamos eu e um colega, conversamos um pouquinho, ele contou essas coisas, enfim, da prática da religião muçulmana. E alguns dias depois eu fui ao Caminho da Luz fazer uma palestra e ele estava lá na plateia. E na hora da prece final eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa prece de uma forma mais universalista, que não seja exclusivamente cristã? Porque o Espiritismo ele veio para todos, não só para os cristãos, né? Ele é, segundo a frase atribuída a Leon Denis, não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ele veio para todos. Então, de alguma maneira, eu mudei as palavras daquela prece em homenagem a ele, enfim, uma pessoa muito querida lá da comunidade de Passo Fundo. E eu achei essas palavras dessa monja budista contemporânea, que ela fala, enfim, uma linguagem muito atual, de uma clareza impressionante sobre essa nossa necessidade de aprender a dar, aprender a doar, aprender a fazer essa caridade material que nos conduz a essa caridade moral que nos é tão importante enquanto seres espirituais. Ela diz, doar é uma alegria. É a mente fechada do este sou eu, isto é meu, eu não vou dar para ninguém, que nos causa tanta dor e nos impede de realmente apreciarmos o que temos. Veja, não são as coisas que possuímos que são o problema. O problema é nos agarrarmos a ela, é o nosso ego. Mas isso não quer dizer que você deva ir para casa e se desfazer de todas as suas coisas. Na verdade, a questão é abrir o coração, realmente ser capaz de ter satisfação em doar aos outros e não apenas coisas materiais. Vejam, ela já começa aqui a falar da caridade moral. As coisas materiais são um bom começo. É isso que o Espiritismo diz. Começamos com uma caridade material para ir para a caridade moral. Mas também podemos doar o nosso tempo e nossa solidariedade. E traz alguns poucos exemplos do que é a caridade moral. Podemos estar ao lado das pessoas quando precisarem de nós. E para isso precisamos estar prestando atenção nas pessoas com quem convivemos. Podemos oferecer o nosso destemor, que é uma palavra que essa linha utiliza muito. E para mostrar o quanto o Espiritismo é ligado a isso, e eu trago aqui um ponto que nós, segunda-feira, conversamos no nosso grupo de estudos, que é uma passagem maravilhosa lá do livro Nosso Lar. E os grupos de estudos são tão interessantes, porque nos possibilitam, nessa conversa entre os participantes, chegar a conclusões que sozinhos nunca chegaríamos. E lá no livro Nosso Lar, enfim, todo mundo aqui já leu o Nosso Lar, ou já viu o filme. Quem não fez essas coisas, comece pelo filme, ele deve estar em alguma desses streamings aí, ou mesmo no YouTube, ou se não encontrar o filme, vá direto para o livro, que é um livro de uma leitura muito fácil, muito agradável e com muito conhecimento. Esse livro conta a desencarnação deste personagem representado aqui pelo ator, que é o médico André Luiz. E a sua ida para a colônia espiritual de Nosso Lar. Enfim, alguém nunca leu? Se quiser levantar a mão, só para nós saber. Mas todo mundo deve ter lido, enfim. Quem não leu e não quiser levantar a mão, tranquilo também. Né? Fica o nosso convite aqui para que leiamos. É seguramente um dos 10 livros mais importantes já escritos na Terra, e eu não estou me referindo só a livros espíritas. Nós podemos colocar o Nosso Lar em geral. E é um livro de uma leitura muito fluente, capítulos curtinhos e com muito ensinamento. Então é bem interessante. André Luiz, como médico, desencarna, era muito materialista, passou anos numa região de sofrimento espiritual, foi socorrido, foi levado para Nosso Lar, atendido.
essa mulher, essa atriz aqui da foto, representa a mãe de André Luiz, que era um espírito jamais evoluído, morava numa colônia espiritual bem superior ao nosso lar. Isso que eu acho nosso lar show de bola. Se eu pudesse desencarnar e ir para lá, nossa, né? E essa já tinha uma condição espiritual superior. Novamente aqui vejam lei de sintonia. O espírito superior sintoniza com regiões espirituais superiores. Era o caso da mãe de André Luiz. E o André teve uma lição muito importante justamente para o seu orgulho e para o seu egoísmo. Porque quando se desencarna, a gente segue sendo o que nós somos. Se somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, ninguém se transforma em anjo ao desencarnar, não. Nada dá saltos, a gente segue sendo o que nós somos. Então o André, em certo momento, era médico, garboso, lá da Terra, com os seus títulos. Nós vimos ali um dos problemas que o Emmanuel destacou naquele trecho ali do início, os títulos, o quanto os títulos da Terra podem dar aso a prejuízos a quem os tem. Então o André era muito apegado ao título de médico, se hoje ainda alguns, enfim, se acham tanto por serem médicos, lá nos anos 20, 30, era muito mais, eram muito menos médicos que o nosso Brasil tinha. Então tem um certo momento que o André decide visitar o ministro Clarencio para pedir para trabalhar como médico. E o ministro Clarencio, muito delicadamente, fala para ele o seguinte, de uma forma muito popular, eu vou traduzir isso. André, tu não sabe nada da medicina do plano espiritual. A medicina aqui é muitíssimo mais avançada. Ao tu chegar aqui e pedir para trabalhar como médico, tu está colocando o teu orgulho e a tua vaidade na frente. Não é dessa forma que tu vai trabalhar. E o capítulo é muito mais detalhado. E é naquele momento, e essa foi a conclusão que nós chegamos ali segunda-feira, que foi nesse momento que o André teve aquela percepção das oportunidades perdidas que ele teve na vida como médico, do quanto que ele poderia ter feito naqueles princípios cristãos, dessa passagem que nós estamos estudando hoje e não fez. Mas o mais interessante também, que se conclui nesse estudo, é que André Luiz não ficou paralisado pelo remorso, não ficou se autolamentando, se autoflagelando, enfim. Ai, meu Deus, eu errei, que verme que sou, não valho nada. Como, inclusive, outros exemplos ali do livro Nosso Lar nos mostram de espíritos que se paralisam no remorso e na culpa. Não. A culpa não existe para isso. A culpa existe para nos despertar, para nos mostrar que algo está errado, mas nós não podemos ficar paralisados na culpa. Ela é como o despertador de manhã que toca, nos acorda, a gente acorda, começa o dia e desliga o despertador. Ninguém deixa o despertador ligado o dia inteiro, isso é a culpa. Então o André imediatamente se deu conta disso, e na primeira oportunidade estava ele lá numa situação crítica de espíritos sofrendo muito, lá nas câmaras de retificação, que são uma espécie de hospital, e o André pega um pano e começa para limpar. Começa para trabalhar como um simples auxiliar de enfermagem, ele que era o doutor na Terra. Ali ele começa a curar o seu orgulho, a sua vaidade. Trabalha efusivamente ajudando aqueles irmãos que estavam precisando. E aí que entra a nossa passagem muito bonita, exausto, ele vai dormir. E no sono ele tem um desdobramento, porque se nós, quando dormimos, o nosso ser perispiritual se desdobra, também isso acontece lá. Enfim, as nossas várias camadas do ser. E nesse desdobramento, André vai num barco,
é conduzido lá para a colônia espiritual superior da mãe dele. E as palavras da mãe dele, nesse capítulo 37, se eu não me engano, do livro Nosso Lar, são a coisa mais linda, mais cheia de ensinamento. E dentre as coisas que a mãe de André Luiz fala para ele, é justamente isso, que a caridade material, ajudar os enfermos, dar comida para quem não tem, dar roupa para quem não tem, dar sede, dar água para quem tem sede, é para despertar em nós essa caridade maior que é a caridade moral. Então, sob essas palavrinhas aqui que eu destaquei, o Evangelho de Jesus, meu André, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueças dar de ti mesmo, aqui para a caridade material, em tolerância construtiva, em amor fraternal e em divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Isso é a caridade moral. E essa frase aqui é talvez a frase mais linda do livro todo. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra juntos. Ele que não tinha nada de material, nem um travesseiro, só tinha uma roupa do corpo, deu mais para nós do que tudo de riqueza que já foi produzido na terra em todos os tempos, congregados no serviço também sublime da caridade material. E esses elementos que ela diz que são a caridade moral que nós temos que construir em nós, são esses elementos da caridade lá, segundo o Livro dos Espíritos. Questão para estudarmos, 886. Caridade para o Espiritismo é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que nós temos que construir em nós é a capacidade de amar ao próximo, desenvolvendo em nós esses elementos da caridade, que são a indulgência, a benevolência ou bondade, a capacidade de perdoar, a tolerância, a compreensão, enfim, e tudo mais. E para irmos concluindo, enfim, voltando às palavras de Luiz Roberto Scholl, em seu capítulo 3º do seu livro Para Bem Viver, quando ele identifica os elementos que nós precisamos trabalhar em nós para conseguirmos colocar em prática o que Jesus deixou muito claro que é a única coisa que vai ser avaliada na gente, que é o quanto conseguirmos colocar em prática o amor e a caridade. Ele vai nos dizer o que os tornou infelizes, os que foram colocados à esquerda, foi exatamente a prática de ações contrárias às das obras de misericórdia. Número 1, a avareza que não reparte de sua mesa com os famintos. Número 2, o egoísmo que não pensa na sede dos desgraçados. Número 3, o orgulho que não acolhe os estranhos. E isso é muito importante, irmãos, nesse momento que o Brasil está vivendo de inaceitação de quem pensa diferente. O quanto nós precisamos rever esse orgulho que cegou a tantos no momento político e que pode ser a causa da perda de muitos, inclusive no seio das religiões. O orgulho exacerbado que trata como seres humanos inferiores quem pensa politicamente diferente. Nós precisamos rever essa posição. A vaidade que exige tudo para si, deixando nus os estropiados. O comodismo que não sai de seu conforto para estender a mão aos enfermos. E, por fim, também importante, a dureza de coração que não tem piedade dos que sofrem nos cárceres físicos ou morais,
levados até eles por seus descontroles emocionais, que nós também temos, irmãos. Nessa encarnação, nós não praticamos mais crimes que nos levam para os cárceres físicos, mas nós ainda praticamos delitos que a lei humana não pega, mas a lei divina pega. Então, a gente precisa ter a humildade e estender a mão também para esses irmãos, pensando em construir uma execução penal que seja humana, que realmente erga aqueles seres humanos, quando sabemos que a nossa execução penal, no Brasil, pelo menos, ela é baseada em técnicas ainda medievais que jamais tornarão ninguém melhor. Então, a nossa última frase, concluímos novamente com Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. É interessante, é uma série de mensagens psicofônicas do Espírito Emmanuel, recebidas por Chico Xavier. No livro, que na obra de Emmanuel é o equivalente ao livro dos Espíritos, na obra dele, o livro Religião dos Espíritos. E nós trouxemos essa frase justamente hoje, quando se completa um mês do 8 de janeiro, e quando nós falamos nele, é sem nenhum juízo de valor. Mas é inquestionável que, independente do posicionamento da pessoa, o 8 de janeiro desequilibrou. E o convite é que nós nos reequilibremos, independente do que consideremos daquilo. O nosso papel como espíritas é vibrar na mais alta vibração para colaborar na reconstrução harmônica do perdão no nosso Brasil. Então, como nos disse Emmanuel, desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no ádito da consciência o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenando a morte sem culpa. Condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Agora, no nosso encerramento, em prece, nos conectando novamente com a espiritualidade maior, nos reharmonizando, recebendo neste momento de passe coletivo as melhores energias, abrindo-nos em mente, coração e espírito ao trabalho do passe, permitindo que essas energias que vêm do alto realmente nos penetrem o ser físico, o ser espiritual, dirigindo-se aonde quer que necessário, para a saúde do nosso corpo físico, para a saúde do nosso ser espiritual. Abrindo também nossos campos de compreensão, a que possamos meditar sobre os temas que foram trabalhados hoje, para que de alguma maneira colabore a que consigamos caminhar os nossos passos na direção mais adequada. Nesse instante em que estamos repletados de bênçãos, de boas energias, somos convidados também a praticar a caridade pela irradiação, para irradiarmos essas boas energias a todos os que estão necessitando. E nós irradiamos aos nossos lares,
mentalizando os nossos familiares que por um motivo ou outro não tiveram condições de comparecer aqui hoje, visualizando essa luz divina a entrar pela porta da frente, iluminar cada cômodo, cada ambiente, eliminando miasmas e energias negativas, deixando somente luz, somente paz em nosso lar e envolvendo todos os nossos entes queridos que lá permanecem, nesses eflúvios de muita harmonia e muita paz. Da mesma maneira, irradiamos para os nossos locais de trabalho, profissional ou no lar, encaminhando para lá as melhores energias, para que tudo permaneça da melhor forma possível. Irradiamos a todos os que passam pela prova da doença física, em seus lares. Com isso, irradiando ao nosso hospital comunitário aqui de Sarandi, os internados, as equipes de saúde, os familiares. Irradiamos a todos os desencarnados, as pessoas que amamos, que já voltaram para a pátria espiritual. E por fim, fazemos uma irradiação pela paz, pelo perdão recíproco em nosso país e no mundo. Irradiando a nossa paz, a nossa misericórdia, uma obra de misericórdia à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, a todos os brasileiros, numa irradiação também especial aos povos e lideranças da Ucrânia e da Rússia, envolvendo-os no mais incondicional amor. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por encerrado o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito boa noite.